Estamos no começo de mais um mês e o mercado de fundos imobiliários, sempre que tem queda, abre oportunidade de comprar bons fundos imobiliários com preço baixo. E no vídeo de hoje eu peguei 3 fundos imobiliários de tijolo que pagam ótimos dividendos, estão com um ótimo preço considerando o PVP e ainda assim pode ser uma grande oportunidade pensando a médio e a longo prazo para você ter um ganho de capital com suas cotas, além dos dividendos pagos. Bom, assim como eu sempre digo para vocês, esse vídeo aqui não é uma recomendação, é um vídeo de caráter informativo para te ajudar a analisar bons fundos imobiliários para de repente colocar na sua carteira. Se a gente pegar o gráfico do IFIX dos últimos 5 dias, a gente teve uma queda realmente baixa, porém abriu oportunidade de comprar muitos fundos imobiliários que teve uma queda um pouco mais expressiva. E no mercado de fundos imobiliários com mais de 400 opções, tem muitos e muitos fundos imobiliários com PVP abaixo de 1, ótimos imóveis e ótimos inquilinos também. Bom, vamos dar uma olhada nessa lista atualizada. O primeiro fundo imobiliário dessa lista, pessoal, inclusive faz parte da minha carteira, mas ele abriu uma janela de oportunidade muito boa de você comprar um ótimo fundo imobiliário de shoppings descontados, ou seja, você tem a possibilidade de ter esse ganho de capital que eu mesmo não tenho porque o meu preço médio está um pouco maior. Fundo imobiliário VISC11 está sendo negociado no dia de hoje a 112,15. Pagou o dividend yield aqui nos últimos 12 meses de 10,28. Imagina só, aonde você conseguiria 10,28% de rentabilidade, ou seja, de aluguel do seu imóvel, isento de imposto de renda por enquanto, e com um detalhe de você ter a possibilidade de investir pagando aqui ó, abaixo de R$ 120. PVP tá 0,88, ou seja, esse fundo está sendo negociado aqui com 12% de desconto. Só que tem um detalhe, nós já estamos no mês 8 de 2024 e esses fundos imobiliários é obrigado por lei a fazer uma reavaliação dos seus imóveis uma vez por ano e geralmente eles deixam para fazer isso no final do ano. Então possivelmente esse PVP aqui está desatualizado. Por quê? A gente sofre com inflação, com aumento dos imóveis, e isso aumenta diretamente o preço do metro quadrado, dos imóveis, dos aluguéis. Então, possivelmente, esse PVP aqui está desatualizado. A gente vê sempre aí fundos imobiliários vendendo seus imóveis 10, 15, 20, até 30% acima do seu valor patrimonial, devido a vários fatores. Então, quando você compra um bom fundo imobiliário do segmento de shoppings com PVP abaixo, você tem a possibilidade de participar desse ganho de capital. Liquidez diária desse fundo imobiliário está em 8 milhões, e variação nos últimos 12 meses está em 2,92%. Aqui a gente pode ver a cotação padrão do fundo imobiliário. Então, há um ano atrás ele estava sendo negociado a R$ 120 e agora está sendo negociado a R$ 112. Ou seja, você tem a possibilidade de comprar o fundo com preço médio abaixo do meu preço e mesmo assim eu considero que foi um bom fundo imobiliário da minha carteira. Quando a gente coloca a cota ajustada aqui, está considerando você reinvestir nos dividendos, que dá esse 2,92% aqui de rentabilidade. É um fundo imobiliário, assim como eu disse, de tijolo, segmento de shoppings e varejo. Seu valor patrimonial por cota seria de R$ 126,96 e está sendo negociado a R$ 112, assim como eu mostrei. Número de cotistas, mais de 355 mil. Quando a gente abre o relatório gerencial do fundo imobiliário, a gente consegue ter mais informações. Inclusive para poder acompanhar quais são os shoppings e os inquilinos aqui desse fundo imobiliário. Inclusive, somente nesse gráfico aqui você já consegue ter uma boa noção. Ó. Todos os shoppings que compõem essa carteira e o quanto representa cada shopping. Inclusive tem outros gráficos aqui que a gente consegue ver a representação em percentual por estado. Por exemplo, São Paulo aqui representa 32% da carteira, Rio de Janeiro 14%, Ceará 10% e assim sucessivamente. Inclusive tem mais informações detalhadas, deixa eu dar um zoom aqui, onde você consegue ter informações detalhadas aqui dos shoppings. Enfim, um ótimo fundo imobiliário, faz parte da minha carteira, inclusive já mostro para vocês, a minha carteira está no negativo devido a essas quedas consecutivas que nós tivemos no mercado de fundo imobiliário. Segundo fundo dessa lista aqui que abriu uma possibilidade de compra é o fundo ALZR11. O fundo imobiliário está sendo negociado no dia de hoje a R$ 108, pagou 8,74% de dividend yield nos últimos 12 meses. O PVP está em 1,02, mas é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, além dos imóveis físicos, também tem papéis na sua carteira. Liquidez diária, 1,68 milhões e valorização nos últimos 12 meses, 0,67, mas teve uma queda considerável nos últimos 2 meses, por isso que essa variação aqui está baixa, de 0,67%. Aqui a gente consegue comparar o gráfico do último ano, ele saiu de 116,50 em 8 de 2023 para estar sendo negociado a R$ 108. Mas quando a gente coloca a cota ajustada aqui, ou seja, com os dividendos pagos,
você consegue ver que o gráfico é um pouco mais linear. Ele até teve uma boa subida aqui, mas desde o mês 5 aqui de 2024, teve uma queda bem acentuada. Fundo imobiliário de tijolo, o segmento está como híbrido aqui. O último rendimento foi de 71 centavos. O valor patrimonial por cota seria de 105,78. E assim como eu disse, está sendo negociado a 108. Número de cotistas, 151 mil. Mas sabe por que o fundo imobiliário teve essa queda aqui e se manteve baixo? Porque teve uma emissão de cota. Toda vez, ou na maioria das vezes que um fundo imobiliário abre subscrição de cota, naturalmente o preço daquela cota fica muito próximo ao preço de subscrição. Deixa eu te explicar de forma muito simples. Vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário X e está sendo negociado na casa de R$100. E aquele fundo imobiliário abre subscrição, ou seja, e o preço daquela cota está sendo negociado a R$95. Então tem um gap de diferença aí de R$5. Para mim faz muito mais sentido eu vender aquela cota no preço de mercado de R$100 para eu comprar o mesmo número de cotas a 95. Eu vou ter um gap, uma diferença de R$5 aí por cota. Por isso que sempre que um fundo imobiliário entra em subscrição, quando o preço da emissão está menor do que o preço de mercado, a cota tende a cair e estabilizar naquele preço. Isso acontece com vários outros fundos. Aconteceu recentemente com o fundo MXRF11, com o fundo KNCR11, com o fundo VGIR11. Sempre o preço de mercado vai chegar muito próximo ou até menor do que o preço de subscrição, porque eu posso estar vendendo as minhas cotas e comprando novamente. E assim como o mercado não precificou esse fundo imobiliário novamente, pode ser uma ótima oportunidade de você comprar um bom fundo imobiliário com um preço justo. Aqui embaixo você consegue ver a lista de imóveis. São 14 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Inclusive, olha só que interessante, do Rio de Janeiro, olha só quem que utiliza um dos imóveis. O último fundo imobiliário dessa lista aqui, eu já vou te mostrar quanto que você consegue comprando 1, 10, 100 e 1000 cotas de cada fundo imobiliário, quanto você teria que investir e quanto você receberia de renda passiva pegando o último rendimento. O fundo HGLG11 abriu uma possibilidade de compra de novo. Você tem a possibilidade de comprar o fundo a 159,82. Pagou dividend yield aqui, ó, 8,25%. PVP tá em 1,01. Mas sempre falo para vocês que para fundo imobiliário, principalmente do setor logístico, são setores que realmente estão crescendo muito. Não dá para precificar pelo PVP. Quando acontece alguma venda de imóvel, eles sempre estão sendo vendidos valor pelo menos 10% acima do PVP, 8,68 milhões, e valorização nos últimos 12 meses, 6,30%. A cotação padrão, você pode ver que é um gráfico aqui, teve uma pequena queda, mas quando a gente coloca a cotação ajustada, teve uma pequena alta. E é por isso que eu digo para vocês que abriu oportunidade de comprar bons fundos imobiliários pensando a longo prazo. Quando você pega o gráfico aqui de um ano, pode ser que não te impressione, mas olha só o gráfico de 5 anos. Aí já fica um gráfico bem mais atualizado. Você saiu de 101 para 159. Esse fundo imobiliário é de tijolo do setor logístico, é um dos maiores e um dos melhores da bolsa. Número de cotistas acima de 476 mil e o último rendimento foi de R$1,10. Lembrando que aqui a gente consegue ver o histórico de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, sempre pagou ótimos dividendos. E esses picos aqui acontecem fechamento de semestre, que geralmente os fundos imobiliários guardam uma gordurinha para pagar no fechamento de semestre. E também a gente tem que pegar os relatórios gerenciais quando acontece alguma venda dos imóveis, assim como os fundos imobiliários são obrigados por lei a liberar 95% dos seus lucros, eles fazem isso através de dividendos. Aqui a gente consegue ver o portfólio do fundo, ó. São 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, já em Pernambuco e Santa Catarina, um imóvel em cada estado. Então olha só como o mercado de fundos imobiliários democratizou o acesso a investimentos. Quando você investe menos de R$160, você está investindo em todos esses imóveis aqui, alguns de alto padrão. E nessa última planilha aqui, eu fiz uma simulação de quanto você teria que investir para comprar 1, 10, 100 e 1000 cotas de cada fundo, quanto você receberia de proventos de acordo com o seu número de cotas. Então o VISC11 está sendo negociado a 112,15 e pagou 85 centavos de dividendos. Então com uma cota, esse seria o cenário. Você comprando uma cota de cada fundo aqui, você investiu um total de R$ 379,97 para receber R$ 2,66 no próximo mês. Isso dá uma rentabilidade de 0,7 ao mês. Em 10 cotas, você ia precisar de R$ 3.799 para receber R$ 26,60. Com 100 cotas, R$ 37.997, já receberia R$ 266. Somente com esses proventos aqui, você já conseguiria comprar 2 cotas no próximo mês. VISC11 e a LZR11, mantendo essa cotação, entendeu? E aí sim a sua bola de neve já começou a rodar. E com 1000 cotas aqui, você precisaria de 379 mil para receber R$ 2.660 livre de imposto de renda. Bom, pessoal, assim como eu falei, eu ia mostrar minha carteira de fundos imobiliários. Aqui tá todos os fundos, quantidade de cotas, o preço hoje, o meu preço médio. Os fundos que estão em vermelho, onde o meu preço médio tá maior do que o preço da cotação de hoje.
Então você tem a oportunidade de comprar todos esses fundos aqui com preço médio menor do que o meu. Com isso, você vai ter um yield on cost melhor do que o meu, ou seja, quanto você recebe de proventos de acordo com o valor que você investiu. E olha só, a minha carteira está no negativo R$ 822, só que eu já recebi R$ 4.184 de proventos no decorrer do tempo. Então quando a gente pega aqui o meu prejuízo com as cotas, mais o lucro de dividendos, a minha carteira está no positivo 7,99%. Total de R$ 3.361,97. Esse é o foco dos fundos imobiliários, gerar renda passiva para você. Eu já tô com uma média mensal aqui, ó. Quando a gente pega o gráfico de proventos, todos os meses de 2024 eu recebi acima de 310, ó. 328, 314, 322 e assim sucessivamente. No último mês foi R$ 363,23. O meu foco é chegar em R$ 500 de renda passiva, porque com isso já é o suficiente para você comprar várias outras cotas de fundos imobiliários somente com os dividendos, sem tirar mais dinheiro do seu bolso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser ter acesso a essa planilha de controle de investimentos, vai aparecer um vídeo aqui onde eu deixo ela grátis para vocês. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.